Guerra em Israel. E eu com isso? O que eu posso fazer? Como que eu devo reagir com toda essa guerra? Muitos estão com medo, muitos estão chorando, muitos estão desesperados, com razão, mas muitos estão chorando de emoção do retorno de mais uma irmã para casa, de um milagre, de mais um milagre, de uma história, de mais uma história. Mas o que a Torá nos ensina sobre a nossa reação sobre essa guerra? Como nós, que não estamos no fronte, nós que não estamos em Israel, como que deve ser o nosso comportamento e a nossa reação com toda essa guerra, com toda essa desgraça que está acontecendo no mundo e na mídia? Então existe uma frase conhecida, principalmente no Chabad, a frase original é em Yiddish, Trach gut, wird sein gut. Pense positivo e vai ser positivo, e vai ser bom. Pense bem e vai ser bom. E essa frase o nosso Rebbe repetiu centenas ou milhares de vezes, oralmente ou por cartas ou discursos. E é uma frase que faz todo sentido para nós, principalmente nessas horas de apuro, nessas horas de incerteza do que vai acontecer nos próximos momentos. Essa frase, ela foi lançada, digamos assim, pelo terceiro Rebbe, o Tzemach Tzedek, e a partir de então essa frase ficou muito famosa, principalmente a partir do nosso Rebbe, que fez um grande marketing, uma grande propaganda desse approach, dessa visão dessa frase. Vamos ver primeiramente a história que está por trás dessa frase. Na Yeshiva original, Tomchei Mimim, na cidade de Lubavitch, na Rússia, havia vários rabinos, mashpia, e um deles chamava Reb Michael. E ele era uma pessoa muito, muito importante, muito elevada espiritualmente, muito conectada com o Rebbe. E quando ele era jovem, um dos seus filhos ficou extremamente doente, Deus nos livre. E a tal ponto que os médicos desistiram da situação e falaram para os pais, que não havia mais o que fazer com aquela criança. E ele, desesperado, ele foi para os amigos, colegas, Hassidim, e contou para eles o que aconteceu. E falaram para ele, não, você não pode baixar seu espírito, você não pode baixar a peteca, não pode perder a fé em Deus, que Ele pode salvar, que Ele pode ter misericórdia, etc. Faz o seguinte, viaja até Lubavitch, até o Rebbe, o Tzemach Tzedek, o terceiro Rebbe, e peça para ele uma bênção. E ele falou, mas o médico já falou que tem algumas horas de vida, como que eu vou viajar dias para poder chegar lá? Falou, viaja para o Rebbe e peça uma bênção. Ele viajou com mais 2 colegas, foram até lá, porque falaram para ele a frase do Talmud que diz que a pessoa nunca pode desistir de pedir a compaixão de Deus. E ele pode se apoiar nos defensores, nos nossos anjos defensores, que podem nos salvar numa situação como essa. Tá bom? Ele foi com mais um amigo, um alfaiate, viajaram até Lubavitch. E finalmente chegaram lá e ele pediu imediatamente uma yechidut, uma audiência particular com o Rebbe. E ele conta, eu entrei na sala do Rebbe, do Tzemach Tzedek, que chamava Menachem Mendel também, como o nosso Rebbe, o apelido dele era Tzemach Tzedek. Ele entregou a carta pedindo uma bênção pelo meu filho, mas na minha cabeça eu pensei, o que já está acontecendo na minha casa com meu filho?
Os médicos falaram que é uma questão de horas. E eu explodi de choro. E chorei. O Rebbe lê a minha carta. E o Rebbe vira para mim e fala, não chore. Trach gut, wird sein gut. Pense positivo e vai ser bom. Não grite. Não se desespere. Porque ainda você vai celebrar o bar mitzvah deste teu filho e dos seus netos, filhos desse filho. E durante toda aquela hora difícil, eu estava... E durante toda a minha vida, em qualquer situação de apuro, de dificuldade, eu virava para o Rebbe, eu ou ia para o Rebbe, ou eu imaginava na minha cabeça a imagem do Rebbe, e o Rebbe me falando essa mensagem, e isso me segurou a minha vida toda. E aí que surgiu essa ideia de Trach gut, wird sein gut, pense positivo e vai ser positivo. E a grande questão é, da onde que surgiu esse conceito? Tipo, tá, como que eu vou mudar a situação da saúde do meu filho? Como que eu vou mudar a situação da saúde do meu pai? Ou como que eu vou mudar a situação de alguém que está lá no fronte? Ou que está raptado? Ou que está em apuros? Então esse conceito surgiu de uma frase do Zohar, do livro básico da Kabbalah, que ele fala o seguinte, que Gavna Hedva de Lemala. No momento que a pessoa ela se comporta com alegria, Hedva, Simcha, com alegria, aqui embaixo, isso desperta também uma alegria enorme lá em cima, nos mundos superiores. E assim fala o Zohar, que se a pessoa ela vive com um sorriso no seu rosto aqui embaixo, assim também, da mesma moeda, da mesma forma, vou mostrar para ele um sorriso lá de cima. E o oposto é verdadeiro. Se a pessoa ela tem uma face fechada, triste, desesperada, brava, nervosa, essa é a mesma frase que vou mostrar para ele que ele vai ser julgado lá de cima ou vai ser castigado lá de cima. Quer dizer que o mundo superior é um reflexo, é um espelho do mundo inferior, da forma que a pessoa se comporta. E aqui tem uma carta deste mesmo Rebbe, do Tzemach Tzedek, que ele escreveu certa vez para uma pessoa que estava passando por uma grande dificuldade, uma grande quebra. E nessa carta, o Tzemach Tzedek ele incentiva este aluno de evitar pensamentos negativos e de se esforçar para que ele tenha somente pensamentos positivos. E ele conta nessa carta uma história que aconteceu com ele, o Tzemach Tzedek, o terceiro Rebbe, com o seu avô, o Alter Rebbe, o Admor HaZaken, o primeiro Rebbe do Chabad, o autor do Tânia. E essa história aconteceu algumas horas antes do falecimento do seu avô. Então, primeira coisa, a história é a seguinte. Nós sabemos que em 1812 teve a grande guerra entre a Rússia e a França. Napoleão Bonaparte estava invadindo a Rússia e estava conquistando muitos e muitos países e pensando que ele ia dominar a Rússia, mas no final ele foi derrotado, ele saiu de lá totalmente perdendo contra o czar, contra a Rússia. E essa época era bem na época, no final da vida do Alter Rebbe, do Reb Shneur Zalman, do autor do Tânia. E o Alter Rebbe, a opinião dele era que para os judeus e para o mundo era preferível que o czar, que a Rússia vencesse, do que o Napoleão vencesse. Porque fisicamente talvez seria melhor a vida com Napoleão,
liberté, fraternité, e toda a moda e toda a liberdade material que a França tem até hoje. Mas eu prefiro, dizia o Alter Rebbe, o estilo da Rússia. Apesar que tem dificuldade material para os judeus, mas a alma judaica, a espiritualidade do povo era muito grande, muito forte na Rússia. Porque quando tem uma dificuldade material, uma quebra na matéria, é o momento que a chama brilha. Como você pega uma azeitona crua, uma azeitona dura, principalmente aquelas de Israel, grande, dura, casca dura, quanto mais você quebrar e você prensar, mais azeite sai, mais luz sai. Interessante que isso estamos testemunhando agora também nesses dias, que o nosso povo está se aproximando e as pessoas estão despertando uma fé do nada em Deus. Por quê? Porque na hora que você é esmagado, na hora que você é colocado na prensa, o azeite, que é a luz, que representa a chama judaica, brilha naquele momento. Hoje veio uma pessoa que nem sabia que era judeu, ele acabou comentando com um colega de trabalho que a bisavó dele era judia e que a avó dele seria judia, mas já estava no espiritismo, e a mãe no espiritismo, e ele nasceu num berço totalmente não judaico. E hoje ele veio aqui, a gente conversou 1h30, e ele não sabe nada de judaísmo. Mas ele sabe que ele é judeu. Ele colocou tefilim pela primeira vez, comemoramos o bar mitzvah dele, e ele está no momento de despertar. E isso veio em consequência da guerra, da prensa, do antissemitismo, das dificuldades que todos nós estamos passando. Isso acabou despertando dentro dele essa chama judaica. Mas voltando para a nossa história, por essa razão que o Alter Rebbe, ele preferia a vitória da Rússia do que a vitória de Napoleão. Bom, só que o quê? Napoleão sabia, ele era um grande feiticeiro, e ele sabia do poder espiritual que o Alter Rebbe tinha lá em cima, nas alturas, para que o anjo da Rússia saísse vitorioso, que o veredito espiritual saísse em prol da Rússia. Então, o Napoleão, ele foi em direção a Liadi, que era onde que o Alter Rebbe morava, para conseguir conquistar e dominar o Alter Rebbe ou algum dos seus pertences para usar a sua feitiçaria e transformar isso em prol das forças negativas. Só que o Alter Rebbe, sabendo, obviamente, que ele estava se aproximando, o Alter Rebbe pegou a família inteira, pegou todos os seus pertences e ele fugiu de Liadi. Ele até esqueceu 2 coisinhas, uma presilha, duas coisinhas pequenas, um chinelo, mandou um mensageiro com guardas para que voltassem para lá, para que pegasse esses pertences e queimasse a casa dele, para que o Napoleão não tivesse acesso a nada, para que não usasse a força da feitiçaria, da bruxaria dele, para conquistar isso, para favorecê-lo. É uma história inteira, eu tenho essa história gravada no meu SoundCloud. Mas, de qualquer forma, o Alter Rebbe, ele foge. Ele fugiu durante várias e várias semanas, a tal ponto que ele ficou muito doente. E no Shabat eles chegaram numa pequena cidadezinha que chamava Kfar Piena, e não tinha nenhum judeu. E eles precisavam ficar lá antes do Shabat. E o povo russo era muito antissemita, e ninguém aceitou. Mas no final aceitaram que ele ficasse lá no depósito. Imagina essa situação, o Rebbe ficou lá no depósito, passando o Shabat com frio. O Tzemach Tzedek, o neto querido, filho da filha do Alter Rebbe, que ele estava lá também presente, ele estava do lado do seu avô, que eles tinham um contato muito direto, porque a mãe dele havia falecido, entregando a sua vida em prol do seu pai, do Alter Rebbe. Uma outra história também. Ele estava lá rezando Arvit, a reza da noite, do lado do seu avô. E ele estava com uma voz muito melancólica, muito triste,
pela situação toda. Seu avô que estava do seu lado, deitado na cama, já no leito de morte, e ele virou para o neto, falou, por favor, você pode parar com essa melancolia, com essa tristeza? E ele parou de cantar e parou de ficar com essa cara fechada. E daí, quando ele acabou a reza, o avô conta para o seu neto aquilo que ele escutou do seu mestre, que era o Magid de Mezrich. Que ele falou a seguinte ideia que falamos antes, que lá em cima das alturas transmitem para a pessoa, baseado no seu mood, do seu espírito, do seu estado de espírito que você está demonstrando. Então, por isso, você sempre deve se cuidar ao máximo de um estado depressivo, triste, melancólico, cara fechada, brava, porque da forma que você olhar para cima, assim que você também vai ser enxergado e transmitido para você essa energia. E logo depois de algumas horas, o Alter Rebbe acabou falecendo. E aqui nós percebemos, quer dizer, e essa história e a consequência disso, o Tzemach Tzedek escreve numa carta. Ele fala assim, eu aprendi do meu avô, que aprendeu do seu mestre, que a frase da Torá diz, a imagem do trono celestial é a imagem do homem. Da forma que você enxerga o trono celestial, assim que lá de cima também vou enxergar para você. Então, por isso, conclui ele na carta, a pessoa ela deve evitar o máximo de ter um sentimento negativo, de ter uma melancolia, de ter uma depressão, e enxergar tudo de uma forma tão pessimista, tão negativa, porque da forma que você olhar, assim você também vai ser olhado, vai ser enxergado. Então, por essa razão, quando você tem medo de alguma coisa, você está atraindo aquela negatividade, aquela transmissão negativa para si, para tua família, para tua pessoa. E ele escreve naquela carta, você não pode ter medo de uma guerra. A Torá descreve claramente, se você tem coração fraco, não vá à guerra. Assim a Torá descreve. Um soldado que tinha medo, voltava para casa. Aliás, esse fim de semana passou na minha casa uma senhora que o filho está em Gaza, ele é um tanquista, e ela nos contou que já desde o início da guerra, o comandante dele confiscou todos os celulares de todos os soldados para que eles não entrassem na mídia social, na internet, nos WhatsApp, e ver os vídeos assustadores, para que isso não assustasse eles. Porque eles não podem entrar na guerra com medo. Eles não podem entrar na guerra assustados. E com os traumas, e com imagens, e com sentimentos negativos. Eles têm que ir convictos que vão sair vitoriosos. Então ele escreve nessa carta o seguinte, o que acontece se a pessoa ela tem medo? Na prática ela está com medo. Ela está com medo de ver sangue. Então, ele explica da seguinte maneira. Que na alma nós temos 3 vestimentas. Como estudamos já no Tânia, no GPS para a alma tem 3 formas de se expressar. Pensamento, fala e ação. Essas é o comportamento da pessoa. Ou ela se expressa com o pensamento, ou com a fala, ou com as suas ações. E você tem o direito e o livre-arbítrio de pensar, de controlar o seu pensamento, de controlar a sua fala, e mais ainda, controlar as suas ações. Então, se você está com medo de alguma coisa, de alguma situação, afaste o seu pensamento. Pense em alguma outra coisa. Não fica pensando naquela besteira, ou naquele trauma, ou naquela situação tão ruim. Pelo menos
pelo menos não fale. Não se expresse na fala. Ai, que medo. Oi, veio. O que vai acontecer? Que medo. E muito menos você fazer algo, levar na prática para expressar esse seu medo, esse seu desespero. Então a pessoa ela tem que treinar de controlar as ações, de controlar a sua fala, de controlar o seu pensamento. E o mais importante é você não jogar para fora. Você não se expressar para fora. E sim dedicar o teu pensamento, a tua fala e as tuas ações em coisas que te tragam alegria, que te tragam bênção, que te tragam coisas maravilhosas. Então você está com um pensamento negativo. Minha esposa, toda vez que vem uma imagem da situação dos sequestrados ou dos nossos irmãos que estão passando por apuros, ela começa a fazer uns salmos. Imediatamente. Ao invés de pensar em besteira, em pensar em medo, ela abre o salmo e começa a falar um salmo, um teilim. Isso é incrível. Em vez de você falar de medo, de guerra, de susto, faça algo positivo. Você quer fazer alguma coisa? Dá mais uma tzedakah. Faça mais uma doação para Israel, para algum soldado, para algum lugar que está ajudando esses soldados. Você não tem o que fazer com o seu pensamento? Vai estudar a Torá. Vai pensar em coisas positivas. É muito difícil, extremamente difícil, mas você tem que, é um treino diário, sempre para a vida, e principalmente em momentos como esse, para a pessoa ela conseguir realmente fazer uma vez, e mais uma vez, e mais uma vez, como o Maimônides descreve, que quando você tem um traço negativo, uma qualidade negativa, ou um comportamento negativo, vá para o outro extremo. E assim você vai treinar uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, até que isso vai virar uma segunda natureza. Sim. Uma decisão que eu fiz algumas vezes e sempre reforço essa decisão é de sempre ter um sorriso. Tem pessoas que têm naturalmente um sorriso embutido. Eu não tenho isso, mas eu estou me forçando de sempre ter o sorriso no rosto, que isso representa também uma alegria, que isso representa também uma fé, representa uma convicção, que você não vai ficar desesperado. É um treino que todos nós podemos e devemos fazer. E isso, tudo que falamos agora é baseado no Zohar, na Kabbalah. Mas podemos trazer também uma prova clara da Torá sobre isso. Para quem participou, acho que 2 anos atrás, de um curso que eu fiz sobre fé e confiança em Deus, eu falei um pouquinho sobre essa ideia que eu vou falar agora. Mas agora vamos enxergar isso de uma forma, de um ângulo diferente. Quando a Torá descreve a história de Moshe, de Moisés, no Egito, quando ele cresceu no palácio do faraó, e daí finalmente ele sai e ele enxerga seus irmãos sofrendo no Egito, apanhando como escravos. Então ele percebeu que tinha um egípcio batendo no judeu. Um egípcio batendo no judeu. E ele foi lá e conseguiu matar aquele egípcio. Moisés não bateu, não levantou a mão, não precisou dar um tiro nele, nem com uma espada. Ele falou o nome de Deus e aquele egípcio morreu e foi enterrado na areia. No dia seguinte, na verdade, por que esse egípcio estava batendo naquele judeu? Porque esse egípcio, ele gostou de uma mulher judia, que ela se chamava Shlomit Bat Ivri, que era a esposa desse judeu que estava apanhando. Então, à noite, esse egípcio, que era o comandante do judeu, foi lá e mandou ele trabalhar para construir as pirâmides. E ele foi lá e deitou com essa mulher. Na manhã seguinte, quando o judeu volta para casa e percebeu o que aconteceu com a mulher dele, ele ficou muito furioso. E o egípcio
bateu nele, queria que ele morresse. E Moisés foi lá e salvou a vida do judeu. No dia seguinte, Moisés ele sai novamente no campo e ele vê 2 judeus brigando, 2 judeus perversos que sempre brigavam. E Moisés pergunta por que um está brigando com o outro. Falou para o perverso, por que está batendo no seu irmão, no seu colega? E daí eles viram para Moisés e falam, ô Moisés, fica na tua. O que está se metendo? Você quer matar a gente da mesma forma que você matou ontem o egípcio? E na verdade, praticamente ninguém sabia o que aconteceu ontem. Mas eles ficaram sabendo. E Moisés ficou chateado que ele viu que tinham judeus delatores e perversos como eles. E daí descreve a Torá, Vairá Moshe Vayomar. Moshe ficou com medo e ele falou. Realmente a coisa ficou famosa. O fato que eu matei ficou famoso. Ele falou, ele ficou com medo e ele disse, expressando o seu medo. Ih, caramba, tá todo mundo sabendo. Fala a Torá, na próxima palavra, Vaishma Paró. O faraó escutou, ficou sabendo que Moisés matou o egípcio, e ele pegou Moisés e queria matar Moisés, e aconteceu um milagre, Moisés conseguiu escapar, conseguiu fugir do Egito. E aqui é interessante, o que Moisés ele fez de errado? Por que ele mereceu essa morte? Na prática ele não morreu. Mas a Torá descreve qual que foi o erro, e assim os livros descrevem que nesse caso Moisés ele errou. Ele não deveria ter tido medo. O fato que ele ficou com medo no pensamento dele, e mais ainda, ele temeu e ele expressou o seu medo, ele falou, ficou famoso, estão sabendo disso, esse que foi o erro dele. E consequentemente, isso gerou o que o faraó ficou sabendo, queria matar ele. É isso que a Torá está nos descrevendo. Se Moshe seguisse a orientação do Tzemach Tzedek, do terceiro Rebbe, se ele seguisse a orientação do terceiro Rebbe de Trach Gut Vetzain Gut, pense positivo e será positivo, o faraó não iria ficar sabendo. O faraó só ficou sabendo porque ele pensou negativo. Ele ficou com medo. E daí vieram os 2 perversos e falaram o que falaram e fizeram o que fizeram. E aqui, na verdade, nós percebemos a falha do bitachon de Moshe. Moshe, ele falhou. Ele falhou na fé dele, na convicção dele em Deus. E por isso que o faraó ficou sabendo. Então aqui nós percebemos o poder de um pensamento negativo, o poder de um pensamento positivo. Se você pensa negativo, acontece coisas negativas, como aconteceu com o faraó, com Moisés, e como acontece com muita gente. Você pensa ruim, você vê a desgraça na sua frente. Mas se você pensa positivo e você acredita que Deus ele é positivo, ele vai me salvar, a pessoa ela salva. Como que hoje tivemos a notícia maravilhosa que uma soldada israelense foi liberta e na verdade ela foi salva pelos soldados israelenses que acharam ela, não sei como, mas de uma forma totalmente milagrosa, acharam ela no meio daquele inferno e trouxeram ela de volta para Israel, para a família dela. Tem vídeos disso, a emoção é enorme. Mas não é à toa que essa salvação ele veio. Essa salvação ela veio, eu já ouvi 3 histórias, mas com certeza existem várias histórias que levaram a essa salvação. O vídeo mais emocionante é ver que ontem
horas antes da libertação da filha, a mãe dessa moça, ela fez halá. Um dos grandes preceitos da mulher é de fazer halá, não é somente fazer a massa, mas pegar um pedaço da massa do pão, antes de fazer o pão, e fazer uma brachá. E nessa hora que a mulher está tirando aquele pedaço de massa e fazendo a brachá de tirar a halá, é uma hora que tem rezas e rezas, uma hora auspiciosa para rezar por milagres. E tem um vídeo dela rezando e chorando em prantos, pedindo pela salvação da filha dela. E ela falou: Deus, eu te amo, não tenho nenhuma queixa contra o Senhor, mas por favor, salve minha filha. Ela pediu, ela acreditou, e horas depois, a filha foi salva. A filha foi salva. Então essa que é o pensamento positivo. Não desista. Ela tinha de tudo para desistir e pensar o pior, o que aconteceu com muitos, infelizmente. Mas ela pensou positivo. E aqui nós aprendemos mais uma mensagem. O quanto que nós precisamos cuidar da nossa fala. Da nossa fala sobre coisas ruins e principalmente do nossa fala contra outras pessoas. Lashon hara, maledicência. Como consta no Yom Yom, que quando você fala mal de alguém, Lashon hara, você mata 3 pessoas. O efeito negativo recai sobre 3 pessoas. Aquele que fala, aquele que escuta e aquele que está sendo falado sobre. E a questão é, por que o pobre coitado que eu estou falando mal dele, estou xingando ele também é afetado pela minha fala negativa? Ele não fez nada. O que ele já poderia ter feito? Então está explicado nos livros que enquanto que o mal que a pessoa fez não chegou nos lábios dos outros, então ainda não é um mal revelado. Mas quando outras pessoas já estão falando mal deste fulano, significa que o mal já está sendo expressado, já está sendo trazido para fora. Quer dizer, se ainda está na teoria, no meu pensamento, que eu estou pensando mal do outro, então o mal não está acontecendo. Mas quando eu já estou falando mal da outra pessoa, então eu já estou trazendo para o lábio, trazendo para o mundo verbal, digamos assim, e trazendo para fora de uma forma revelada o mal daquela outra pessoa. Então, por isso que mata aquela pessoa na prática, porque eu estou trazendo reveladamente, eu estou matando aquela pessoa. Então, se Moisés temesse só no seu pensamento, o faraó não ficaria sabendo. Mas no momento que ele falou mal, na prática ele falou, então isso causou que o faraó ficasse sabendo. Então, quando tem 2 pessoas que estão falando mal de uma terceira pessoa, eles estão desenvolvendo, enfatizando, colocando o holofote e trazendo na prática esse traço negativo daquela pessoa, para que ele traga na prática isso. Então, isso deve despertar em cada um de nós o quanto que nós precisamos nos cuidar de falar mal dos outros, falar coisas ruins e simplesmente só elogiar e agradecer e falar coisas boas. Se tem alguma coisa que não é boa, deixa no seu pensamento. Melhor ainda, descarte do seu pensamento. Tire essa coisa ruim do seu pensamento, porque isso com certeza não presta para nada. E a lição disso é muito prática. Várias lições que podemos levar para a nossa vida.
A alma desce para esse mundo. E este mundo é um mundo repleto de terroristas, de dificuldades, de armadilhas, de pessoas e situações que querem nos evitar de fazer o bem, a bondade, Torá e mitzvot. Então a pessoa, ela não pode falar, não pode pensar, olha só, tanta dificuldade, tanta oposição, tanta gente que faz o mal e que pratica o mal, e milhares de pessoas marchando em prol de Hamas, em prol do terrorismo, em prol do antissemitismo, eu vou fazer que nem eles. Tanta pessoa pecando, tanta pessoa fazendo coisa ruim, tanta pessoa se perdendo, eu vou fazer que nem eles. Não. A pessoa precisa pensar positivo, precisa pensar coisas boas, coisas corretas, e vai ser bom. Porque você tem a força de fazer isso. Não tenha medo de ninguém, não tenha medo de nada. Se você acredita que isso é a verdade, na verdade não é se você acredita. Se é isso que Deus ele quer, se é isso que a Torá nos orienta, vá até o fim e não se importe com nada e com ninguém. Porque você pensando positivo, vai ser positivo para a sua vida. E é isso que os judeus tiveram mérito para sair do Egito. Eles saíram do Egito por 4 méritos. Durante toda a escravidão no Egito, toda a estadia no Egito, eles não largaram o nome judaico. Eles não largaram o hebraico. Eles não falaram mal um do outro, Lashon Hará. E nenhum judeu teve uma relação proibida, teve um casamento proibido. Só essa mulher que foi estuprada pelo árabe, pelo egípcio, contra a vontade dela. Mas todas as outras milhares e milhões de mulheres, nenhuma teve uma relação proibida. E isso foi o mérito que eles tiveram para a redenção. Mantendo nomes judaicos, mantendo os valores judaicos durante 210 anos. E tem uma frase interessante que o Medrash escreve, que Reuven e Shimon, os primeiros 2 filhos do patriarca Yaakov, das 2 tribos, está escrito que eles desceram para o Egito e Reuven e Shimon, eles subiram do Egito. Quando a Torá está descrevendo a descida deles para o Egito, a Torá já descreve que eles subiram do Egito. Como assim? O que a Torá está descrevendo? Que eles desceram, mas eles subiram saindo do Egito. Mas aqui a Torá está nos ensinando a seguinte mensagem. No momento que eles estavam descendo para o exílio, para a dificuldade do Egito, o lugar mais baixo espiritualmente, mais impuro espiritualmente, mais idólatra, mais promíscuo do mundo, que era a época, que aliás é fronteira com Gaza, e todas as barbaridades que fizeram lá dentro. Mas de qualquer forma, quando eles desceram para o Egito, eles já estavam pensando positivamente para manter os seus valores judaicos, manter a cabeça no lugar, mantendo os nomes judaicos e a conexão com Deus. Porque quando Deus envia alguém para o exílio, quando alguém é colocado numa situação de apuro, de dificuldade, ele tem que saber que ele tem a força e as ferramentas e as armas para lidar com aquela situação. Senão ele não seria enviado. Então, com certeza, ele tem a força para isso. Ele tem a força para isso, para conseguir fazer a sua missão. Aliás, acabei de ler mais um artigo super a ver com isso que estamos falando agora. O artigo diz o seguinte: tem acho que é um brasileiro, que ele foi convocado pelo seu comandante para ir lá para os kibbutzim, onde que estavam os terroristas matando gente. E ele foi até lá para fazer de tudo para salvar os seus irmãos,
Só que ele não tinha metralhadora, não tinha arma nenhuma, e o comandante dele falou, olha, pega essas armas que estão aqui, que estavam num depósito velho, e esse depósito, as armas que estavam lá, eram armas que não estavam, não sei a expressão, não estavam limpas, não estavam preparadas para atirar, e muitas vezes trava a bala e é uma desgraça. Bom, ele precisava fazer a missão dele, ele foi até aquele kibbutz e conseguiu matar muitos e muitos terroristas que tinham armas muito melhores do que a dele. E ele conseguiu atirar, e ficou lá 3 dias salvando os seus irmãos. Depois de 3 dias, ele foi levado para um campo para descansar, tomar um banho, comer alguma comida e para ver o que estava acontecendo com a arma dele. Ele começou a mexer na arma e ele percebeu que a arma dele era um lixo. A arma dele nem atirava e travavam todas as balas e foi descartada totalmente aquela arma dele. E é exatamente isso. Quando você é enviado para uma guerra, você é enviado para uma missão, pode haver todas as dificuldades, mas se você acredita que você tem que fazer aquela missão, a bala vai sair, o tiro vai acertar e você vai conseguir matar todos os coelhos e todos os terroristas e todas as dificuldades que você tem na sua vida. Na hora que você vai para trás, você fala, uau, da onde que eu tive essa força, essa garra, essa arma para conseguir fazer aquilo que eu precisava fazer? E é exatamente isso. Essa história eu acabei de ler faz alguns minutos antes da nossa aula. Então aqui nós aprendemos, na verdade, uma coisa mais incrível. 50 anos atrás, na guerra de Yom Kippur, que foi também, como agora, uma guerra surpresa, que muitos terroristas conseguiram se infiltrar em Israel, mataram muitos judeus, sequestraram muitos judeus e levaram eles para o cativeiro. E Israel estava totalmente despreparado, muito menos do que hoje, e eles estavam realmente um pânico. O governo, os comandantes, o exército estavam desesperados, sem saber o que fazer. No terceiro dia da guerra, era o dia mais difícil de todos. O governo, os líderes de segurança estavam sem nenhuma esperança. E o ministro de defesa, Moshe Dayan, ele virou para o Congresso e ele falou, olha, vamos dar arma para todos os moradores de Tel Aviv para que eles possam se proteger. O desespero era muito grande. Naquele dia, terceiro dia de guerra, 3 dias depois do Yom Kippur, 13 de Tishrei, em Nova York, no Brooklyn, no 770, na sinagoga do Rebbe de Lubavitch, ele reuniu milhares de pessoas para fazer um Fabrengen, numa reunião hassídica, que é um momento de alegria, um momento de inspiração. E quando o Rebbe começa o discurso, o Rebbe fala que as pessoas estão se perguntando, esse momento não é um momento de alegria, não é um momento de festa, se está tendo uma guerra, pessoas morrendo. E o Rebbe, com muito choro, dá para ouvir o Rebbe chorando, falando esse discurso. O Rebbe fala a seguinte mensagem. O famoso Reb Levi Yitzchak de Berditchev, que é o defensor do povo de Israel, o advogado de defesa do povo de Israel lá nas alturas, ele escreve que o seu mestre, na verdade o mestre do seu mestre, o Baal Shem Tov, ele sempre falava a seguinte frase, 2 palavras, Hashem Tzilcha, Deus é a tua sombra, que Deus é a sombra do judeu. Da mesma forma que a sombra faz exatamente os movimentos que eu fizer com o meu corpo, que a sombra é exatamente isso, é o reflexo daquilo que eu estou fazendo, assim também Hashem Tzilcha, Deus é a tua sombra. Da forma que você se comporta aqui embaixo, assim Deus vai se comportar lá em cima. E é isso que o Zohar ele fala. Venha e veja. Da mesma forma que a pessoa mostra o rosto aqui embaixo,
assim mostram para ele o rosto lá em cima. Quando a pessoa ela mostra um rosto de felicidade e de alegria, de fé e convicção, assim será mostrado lá de cima também um rosto de alegria e de fé. E a frase é: Simcha poretz geder, a alegria quebra todas as barreiras, quebra todas as dificuldades. E é isso que nós precisamos realmente aumentar em alegria. Por isso que o Rebbe fez aquela festa, aquela congregação para trazer mais alegria. E na nossa situação, toda essa desgraça começou bem no dia de Shmini Atzeret e Simchat Torah, que são os dias mais alegres do nosso calendário. E as sinagogas estavam cheias, pessoas pulando, felizes por um lado, e por outro lado tristes, chorando. Eu estava, esse ano, bem no dia do acontecimento, lá no 770, exatamente na sinagoga do Rebbe, milhares e milhares de pessoas, 80% das pessoas eram israelenses, e as pessoas estavam pulando, dançando, felizes e alegres, e ao mesmo tempo rezando e chorando pelos nossos irmãos. E com certeza essa alegria quebrou muitas barreiras. E que a gente possa continuar com essa alegria, com essa fé, com essa convicção, pensando positivo, falando só coisas boas. E eu vou acrescentar, vendo só coisas boas, não vendo vídeos e imagens traumáticas, vídeos e imagens e postando isso aqui nos canais de comunicação, porque isso coloca a gente para baixo. E aliás, isso é uma das ferramentas e táticas do Hamas para barganhar, para conseguir conquistar as pessoas. Então eles estão sofrendo, então com isso eu vou fazer troca de 6 mil prisioneiros terroristas. Não podemos assistir essas coisas. Precisamos falar positivo, principalmente com as nossas crianças. Pensar positivo e fazer só atos positivos. Leia mais salmos, dê mais doação para Israel, faça mais mitzvot, estude mais Torá. E isso é o que vai trazer a redenção e a salvação. Pelo mérito dos judeus lá no Egito, que viveram de uma forma otimista, eles foram salvos. Também dessa forma, os sequestrados serão salvos e todos nós, e toda a humanidade será salva de tanta desgraça, de tanta guerra, de tanta maldade, que isso será com a vinda do Mashiach, que seja ainda hoje, muito, muito breve, se Deus quiser. Uma boa noite para todos.